Olá, crianças! Na nossa aula de hoje de ensino religioso, nós vamos dar continuidade na unidade 4, que fala sobre a busca, o alimento para a alma. Então, nós vimos que o livro, a leitura, é algo que desperta o intelecto, a razão, as emoções, a espiritualidade. Então, é muito importante ler, E aí, vocês lembram que eu passei umas perguntinhas para vocês fazerem, Que livro que você mais gostou de ler até hoje? Sobre o que era esse livro? Por que você gostou dessa história? Que colega da sala você acha que também poderia gostar desse livro? Então, a Bíblia é um livro sagrado, Que traz várias histórias e alimenta a nossa espiritualidade. É um alimento para a nossa alma. Então, vamos aprender, na página seguinte, na página 46, um pouco do que conta a Bíblia, E essa unidade vai trazer falar sobre o reinado de Josias, que teve um papel fundamental no resgate das origens da religião de Israel. Então, vamos ler juntos aí. Em uma época em que as pessoas tinham se afastado de Deus, surgiu um menino que teve coragem de mudar o que estava errado. Vamos conhecer a história de Josias. O livro da lei foi encontrado. Houve um reino, o reino de Judá, que foi diferente de todos os outros que reinaram antes dele. Seu nome era Josias, e ele se tornou rei ainda menino, aos 8 anos de idade. Esse pequeno rei buscou Deus de todo o coração. Conforme crescia, ficava cada vez mais incomodado ao ver que seu povo tão querido havia se afastado de Deus e estava perdido, agindo sem vontade nem justiça, e que havia se esquecido de Deus, Criador, e havia conduzido por tantos anos. Então, olha só que interessante. Então, esse menino aqui, ele se tornou rei aos 8 anos de idade, uma criança, igual na idade de vocês, assim. Virem a folha aí. Josias decidiu ajudar o povo de Israel, o povo a buscar novamente a Deus. Viajou por todas as cidades do reino, corrigindo as pessoas, os sacerdotes, os líderes, ajudando todo mundo a voltar para Deus. Josias trouxe de volta os sacerdotes de Deus e os levitas, que eram os encarregados de cuidar da música e da adoração a Deus no templo. E mandou reformar o templo de Jerusalém, que Salomão havia construído e que agora estava abandonado. Todo o povo ficou animado com as reformas. De toda parte vieram as pessoas que queriam ajudar na restauração. Trabalhadores, oficiais, levitas, músicos, sacerdotes, eles trouxeram ofertas e dinheiro para as reformas e trabalharam muito. Então, aqui, tem uma imagem, da coroação do menino, ele se tornando rei, E ele aqui é uma criança, E olha quanta coisa boa ele fez para o seu povo. Ele trouxe de volta, ele resgatou essa tradição nesse templo, onde que o rei Salomão, que nós aprendemos, no capítulo anterior, ele havia construído esse templo. E ele foi em busca das pessoas, corrigindo e levando a Deus, até elas. Foi aos sacerdotes, os líderes, ajudando a todo mundo a voltar para Deus. Então, olha que coisa boa ele fez, esse menino. Um dia, quando a obra já estava quase completa, um dos sacerdotes encontrou o rolo de um livro entre os entulhos.
era uma cópia do livro da lei de Moisés, que ficou completamente esquecida em um canto do templo por muitos anos. Imediatamente levaram o livro para o rei Josias. Na sala do trono, o rei ouviu a leitura do livro. O rei Josias não podia acreditar. Ali estava um livro precioso. E todos haviam se esquecido do que ele dizia. Havia se esquecido das instruções de Deus. Haviam se esquecido de que Deus tinha libertado o povo do Egito muitos anos antes. Deixaram para trás a celebração da Páscoa, que os lembrava da liberdade que Deus lhe dera. Já não se lembravam da aliança e do cuidado de Deus com o povo de Israel. Haviam se esquecido de Deus. Nunca mais leram o seu livro nem o cultuaram. Josias ficou profundamente triste e entendeu por que todos estavam tão afastados de Deus e por que tanto sofrimento havia caído sobre seu povo e os reis que o dirigiam. E decidiu mudar essa situação. Então Josias ele conseguiu engajar, incluir o povo nessas reformas religiosas. E a descoberta desse livro, livro da lei, anteriormente esquecido, trouxe novo vigor à adoração, a Deus. Então, ele ter feito isso renovou a aliança, que o livro relembrou. Então, a gente leu, na aula passada, que eu sugeri para vocês, na Bíblia de vocês, 2 Reis, capítulo 23, versículos de 1 a 27, Vocês lembram que vocês fizeram essa leitura aí, 2 Reis, capítulo 23, versículo 1 ao 27. Então, aqui na nossa Bíblia, ele conta essa história, mais detalhadamente. Olha, o rei convocou todos os anciãos de Judá e Jerusalém para uma reunião. E aí aqui vem falando, Convocou todo o povo e as autoridades de Judá e de Jerusalém. Subiu ao templo de Deus eterno, com todos os moradores da cidade, os sacerdotes, os profetas, desde os nobres até os mais simples. Depois, em pé diante de todo o povo, leu o livro para todos ouvirem. E cada uma dessas pessoas, de todo o coração, decidiu confiar em Deus e obedecer a Ele. Todos resolveram seguir as instruções que havia no livro, acreditando nelas e praticando tudo o que estava escrito. Assim, o rei Josias renovou a fé e as práticas de todo o povo enquanto Josias viveu. Todo o povo seguiu fielmente o Senhor, Deus do céu, dos seus antepassados. Então, olha só. Esse livro da lei, vocês têm ideia de qual livro é esse? Pensem aí. Olha só, quem descobriu esse livro, Esse livro da lei, as tábuas da lei, Como antes era chamado, foi Moisés, Moisés apresentou as tábuas da lei que vinham nela os 10 mandamentos, Foi escrito nelas os 10 mandamentos. Então, vamos pensar um pouquinho. Pense nisso. Ó Deus, examine o meu coração e conheça tudo o que sou. Investigue os meus pensamentos, veja se há em mim alguma coisa errada e guia-me pelo caminho eterno. Que bom que Josias fez as pessoas se lembrarem de Deus. Eu também quero ter coragem para mudar o que está errado. Então, é um momento de reflexão, da gente examinar o nosso coração, ver o que há de errado,
né, os nossos pensamentos e voltarmos para Deus, né? Por exemplo, igual esse momento que nós estamos vivendo de pandemia, é um momento de reflexão, né? Que as pessoas têm, né? Agora a maioria das pessoas está em casa, em quarentena, para refletir, né? Para pensar na sua vida, se estão realmente assim seguindo a vontade de Deus. Então, muito importante, né? A gente ter essa intimidade com Deus, né? Através das nossas orações e buscá-lo de todo o coração. Então, esse livro, né, que nós vimos aí, que foi encontrado pelo Josias, nós podemos chamá-lo de Livro da Aliança. Foi o livro que restaurou, né, que trouxe a união nesse povo aí e os trouxe de volta a crença em Deus, restaurou o que eles haviam perdido, né, esse afastamento. Então, crianças, agora vocês vão fazer a atividade da página 51. Mas antes, vamos ler isso aqui, ó. A história bíblica que temos contado como o jovem rei Josias fez uma reforma religiosa em Israel, trazendo todo o povo para Deus. Às vezes é preciso corrigir o caminho. Vamos ver sobre o que Josias precisou fazer para realizar todas essas mudanças. Então, Josias teve uma intenção no coração, buscar a Deus. Tudo que começa com uma boa disposição interior. Tudo começa com uma boa disposição interior, né? Um bom pensamento. Para ser amigo de Deus é preciso desejar seguir seus caminhos. Ele não ficou se lamentando, nem deixou tudo como estava. Para fazer mudanças é preciso agir. Josias agiu, ele teve coragem para mudar o que estava errado. Josias teve uma instrução para seguir o livro da lei de Moisés. Ao descobrir o livro da lei, Josias percebeu, nas origens da sua religião, os erros que ele e seu povo haviam cometido. Para ser amigo de Deus é preciso conhecer quem ele é e como se revelou desde os tempos antigos. Então, olha bem, o Josias, né, ao descobrir esse livro, ele percebeu, né, ele buscou conhecer a origem da sua religião e ele percebeu os seus erros, né, os seus erros próprios e do povo. Então, ele tentou se corrigir. E aí agora, vocês vão fazer essa atividade aqui, tá bom? Página 51. Um grande beijo e até a próxima aula.